Eu tenho um déficit de atenção meio leve. Então, nossos amigos irmãos, né, chegaram no processo lá foi discriminação do aborto, ou legalização, acho que foi legalização, né, que eles conseguiram. E, assim, gente, não é uma aula expositiva, né, então é mais uma conversa, quem puder falar, quiser falar, sempre pode falar. Aí eu começar com esse caso aqui, e não está muito bem escrito não, porque foi eu que escrevi, mas dá para refletir um pouco. Então, a gente tem a paciente, né, do sexo feminino, 19 anos, chega à unidade da UPA, de Ouro Preto, com queixa de dor abdominal. Ela vem com confusão mental, taquipneica, né, ou seja, respirando mais vezes do que o normal, com taquicardia, coração batendo mais rápido normal, uma pressão arterial de 70 por 50 milímetros de mercúrio, né? Então, vocês sabem que o normal é 120 por 80, mais ou menos, então ela está com hipotensão. Ao exame físico, o médico percebe que os pulsos dela estão rápidos e fracos e a rigidez abdominal com muita dor à palpação, né? Minutos depois, a paciente desmaia, o médico percebe sangramento vaginal anormal por meio da sujeira de suas vestes. Após a conduta terapêutica, né, então ele faz a conduta terapêutica ao paciente, trata ela, um profissional desconfiado de aborto provocado liga para a polícia e a paciente sai do hospital presa. Aí, o que vocês acham da atitude do médico, assim, nesse caso? Alguém quer falar? Cara, eu acho que assim, como cidadão, talvez ele pudesse fazer a denúncia mesmo, acredito. Mas agora, como médico, talvez ele devesse guardar isso para ele, né? E o foco deveria centrar. Desculpa aí, Arthur. O foco deveria centrar justamente na paciente, né? E na conduta terapêutica. É por aí mesmo, viu, José? Acho que foi o José que falou, né? Nesse caso, a gente tem um exemplo claro de onde o médico ele transgride uma coisa que a gente chama de sigilo médico, né? Então, olha esse artigo aqui do Código de Ética Médica. É vedado ao médico revelar o fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento, por escrito do paciente. Permanece a proibição, mesmo que o fato seja de conhecimento público ou o paciente tenha falecido, quando o depoimento como testemunho. Nessa hipótese, o médico comparecerá perante a autoridade e declarar seu impedimento. Uma investigação de suspeita de crime, o médico estará impedido de revelar o segredo que possa expor o paciente a processo penal. Então, nesse caso aí, o médico ele provavelmente responderia a um processo, né, pelo Código de Ética Médica. Então, ele não poderia fazer isso, principalmente por esse item C do artigo 73. Então, tá. A gente falando um pouco do aborto. Deixa eu fazer uma pergunta antes. Claro, pode falar. Não, então, porque eu estava pensando aqui, porque em alguns casos o médico é obrigado, por lei, né, a relatar alguns acontecimentos. Por exemplo, violência contra a criança, né, violência doméstica. E aí a gente tem uma legislação que criminaliza o aborto. Sim. Então, nesse caso, eu posso usar, por exemplo, eu não denunciaria a uma paciente que tivesse feito um aborto, né, induzisse um aborto. Mas eu posso me resguardar por essa questão mesmo do sigilo? Na verdade, não só pode, como deve, né, Virgínia? Tá. A gente, como o próprio artigo está falando sobre revelar por motivo justo, assim, é a hora que eu vou quebrar o sigilo médico do paciente. Uma das coisas que a gente se enquadra nesse, assim, eu vou fazer a quebra por motivo justo. Por exemplo, outra pessoa está sofrendo violência, entendeu? Assim, eu vou quebrar o sigilo médico porque
isso coloca em risco a vida do paciente ou então a vida de outra pessoa, entendeu? Esse motivo justo, ele é Uhum. muito subjetivo, sabe? Pois Você pode, é. por exemplo, você pode quebrar o sigilo médico, por exemplo, quando você está atendendo uma criança que te relata que fez uso de drogas, mas você acha que ela não tem condições de lidar com aquilo, aí você comunica ao paciente que você está quebrando o sigilo e você avisa os pais da criança, por exemplo. Nesse caso do Uhum. aborto, por outro lado, você tem que resguardar o sigilo da paciente, sabe? Inclusive, assim, pode chegar o delegado de polícia para você questionando e você vai falar assim, olha, delegado, eu não vou quebrar o sigilo. Lógico que você tem que ser muito educado com o delegado, né? Porque ele vai te fazer pressão. E Uhum. isso você pode encontrar todas as informações que você julgar que você precisa para uma investigação no prontuário médico, entendeu? Porque por determinação judicial, a justiça ela pode ter acesso ao prontuário médico. E Entendi. você, obviamente, se você for inteligente, você vai retratar essas informações em prontuário. Mas Sim. você quebrar o sigilo, você não vai. Ô, Arthur, não entendi muito bem o que você colocou, mas eu estou pensando assim, até por um dos textos que a gente leu, né, processo seletivo, porque o aborto ele está muito relacionado a uma questão moral, tanto que até em casos que a lei permite, né, não criminaliza, a gente viu aquele relato de profissionais de saúde que se veem na situação de meio que tá julgando a veracidade do relato da mulher. Então, você mesmo falou que é muito subjetivo falar motivo justo. E se eu sou uma profissional de saúde que, que acredita que o aborto é pecado, que acredita que o aborto é imoral, como é que fica isso, assim? Existe um consenso de que nesses casos você não pode abrir o sigilo médico? Ou não, algumas pessoas vão poder usar justamente disso, que é por considerarem que é um motivo justo, e fazer uma denúncia. Geralmente as decisões judiciais, assim, às vezes o pessoal do direito que está aí, tem até mais propriedade para falar do que eu, do que eles estão mais em contato do que eu, mas no geral, você não consegue justificar isso não, entendeu? O Bordoni até costuma comentar, na verdade, eu tive essa aula com o Renatinho, sabe? O Renatinho que falou que se você, o médico ele pode até denunciar, entendeu? Mas assim, dá mais problema para o médico denunciar a paciente que realizou o aborto do que para a paciente que realizou o aborto. E olha que ela está saindo presa, entendeu? Eu não sei de decisão judicial que classificou justo essa quebra de sigilo médico, não. Deixa eu até olhar aqui direito aqui, o Entendi. que é a definição de motivo justo para quebrar o Tá, sigilo. tá. O Carlos está com a mão levantada, né? Tô, Virgínia, eu achei muito boa a provocação, assim, mas eu acho que vem muito a respeito da jurisprudência. Vou ser bem sincero, assim, parece que é uma questão de costume, mais do que efetivamente uma determinação do, do da lei, né? Se a gente for pensar assim, eu achei até surpreendente, porque se você pega as decisões recentes, né, do Conselho Federal de Medicina, se você analisa também outras práticas que ele tem, que inclusive a gente vai abordar na AMEL, por exemplo, com crianças intersexo, assim, ele está até numa posição bem boa de protetora da mulher, porque, de fato, assim, tecnicamente, não existe nenhuma justificativa que coloque você nesse, que te impeça. Uhum. Não, Do... me surpreendi positivamente, assim, Sim, também. de ser dessa forma. Só que é muito louco, porque ao mesmo tempo, né, eu estava revendo aquele caso daquela criança de 10 anos, que virou notícia Sim. nacional, né? Porque teve todo um movimento de uma manifestação no serviço de saúde para ir contra o aborto, né? Realizarem o aborto, e um caso que está dentro de todas as ressalvas da lei, né? Que não é considerado crime. E é muito complexo, né? Tipo assim, Sim. apesar de tantos avanços, a gente tem uns movimentos muito loucos. Ô, Virgínia, então, na verdade, está até escrito no Código de Ética Médica, entendeu? No parágrafo único, fala que permanece a proibição
mesmo que na investigação de suspeita de crime, o médico estará impedido de revelar sigilo, de revelar segredo que possa expor o paciente a processo penal, entendeu? Ah, Ou entendi. seja, não é Obrigada. considerado motivo justo, sabe? Tem um capítulozinho de sigilo profissional no Código de Ética Médica que eu vou mandar para vocês aí. Valeu. Isso aí, o Arthur matou a pau aí. O item C já diz isso, né? A diferença, né, Virginia, seria que a própria paciente, no caso, que estaria sendo exposta, né, ao processo penal. E aí ele não poderia revelar esse segredo, né? Então, era esse caso que eu queria trazer para vocês, para a gente começar a discussão. Aí eu vou passando aqui alguns conceitos, vocês podem interromper a hora que quiser, por favor. Inclusive. Então, o conceito médico da OMS de aborto, né, é a interrupção da gravidez antes das 20 semanas de gestação, e pode ser até 22 também, ou então com peso fetal inferior a 500 gramas. E aí a gente entra na diferença do conceito de aborto, né, e abortamento. Não só por uma questão da palavra mesmo, abortamento é o processo e o aborto é o produto. Então a gente tem algumas classificações na medicina para aborto, né? A gente tem abortamento evitável e abortamento inevitável. Isso entra, na verdade, como um quadro clínico da paciente, não é? De um risco que ela sofre. Então, por exemplo, se a paciente está num quadro de abortamento evitável, ela tem um quadro de sangramento, por exemplo, vaginal de pequena intensidade, com pouca dor, útero aumentado, orifício interno fechado, e a gente vê que 90 a 95% dessas gestações, entre 7 e 11 semanas, com um batimento do fetal maior do que 100, né? Então, são algumas condições, evoluem para a gestação normal. Então, por isso que a gente chama esse quadro de abortamento evitável. O abortamento inevitável, né? É o contrário, o conceito onde o concepto, né? Ele não tem mais vitalidade, né? Ele perde a vitalidade, sem possibilidade de evolução da gestação. Esse quadro, geralmente, ele carrega dor e hemorragia significantes, podendo ser completo ou incompleto, sobre o critério dos continentes, né, que ainda podem estar no útero, né? Então, não necessariamente o processo fisiológico do abortamento ali, do aborto, perdão, está completo, ainda pode sobrar alguns produtos ali, que ter que necessitar de intervenção. O aborto também pode ser classificado como precoce ou tardio, né? E aí a linha de divisão que eles fazem é na 12ª semana, né? O ideal seria na 12ª semana. Antes disso, precoce, mais que isso, tardio. Aí isso deve ter algum motivo embriológico, que eu não lembro não. Se alguém lembrar e quiser falar aí, eu vou deixar a bola. O aborto ainda pode ser infectado ou asséptico, Peraí, né? qual que é o motivo? Motivo para quê? Que eu não entendi. Para o ideal ser na 12ª semana, entendeu? O ideal desse processo de realizar o aborto. Antes disso, Desenvolvimento do sistema nervoso central. aí, o massa. E tem um período também que passa a ser vedado? Não tem? A partir de tantas semanas? Então, a gente seria, no caso, a partir da 22ª semana, né? Ah, tá. Já não deveria executar o abortamento. Vou mostrar isso em algum lugar. Aqui. Não, então eu espero. A parte maior, quando você tem um período maior de 22 semanas, então o aborto, no caso, ele só estaria permitido, né, naqueles casos por exemplo, de risco à saúde da mãe, né? E aí nem seria considerado a palavra aborto, né? Se o concepto já está morto ali, né, há mais que 22 semanas, a gente chama de óbito fetal intraútero, né? E se ele morre ao nascer, seria o neo morto, né? Esse conceito de retido, na verdade, se você tem 30 dias após o óbito daquele concepto e ele não sofreu eliminação espontânea, né? Por parte da pessoa. E a gente tem os conceitos jurídicos, né, que foram bastante abordados aí no processo seletivo, né?
Se alguém quiser falar um pouco aí sobre espontâneo, acidental, provocado, legal, criminoso. Então, se o aborto é crime, né? Lembrando a nossa legislação brasileira, ele é provocado pela gestante. Se ele é provocado pela gestante, a penalidade nesse caso vai para a gestante. E se ele é sofrido pela gestante, no caso, a penalidade para o terceiro que provocou o aborto, né? É lógico que, né, a gente viu muito bem da ilicitude, né, na exclusão de ilicitude, que o aborto necessário ou humanístico não tem pena. Então, ele é um crime, mas não tem pena. Então, olha esse artigo aqui. Provocar o aborto em si mesmo, ou consentir que o trem lhe provoque. Detenção de 1 a 3 anos para a gestante. Artigo 125. Provocar o aborto sem consentimento da gestante. No caso, então, para o médico ou terceiro, né? Reclusão de 3 a 10 anos. Olha só. E no artigo 126, provocar o aborto com o consentimento da gestante, mesmo com o consentimento dela, ainda é crime, que pode resultar em reclusão de 1 a 4 anos para o médico ou terceiro. As penas, né, essas penas citadas nos abortos provocados por terceiro, então artigo 125 e 126, elas podem ser acrescidas de 1/3, se em consequência desse aborto, a gestante sofre lesão de natureza grave. E aí esse conceito de lesão grave, lesão gravíssima, a gente vai estar quase certo de trazer um médico legista para falar para a gente sobre eles aqui. E duplicados essa pena, se por qualquer dessas causas ele sobrevém à morte, né? Então, pode chegar aí no máximo, no caso, até 20 anos, por exemplo. Ô, Gabriel, Oi. nesse caso aí, eu acho que só vale ressaltar, assim, a título de curiosidade, que, por exemplo, a questão do aumento da pena em 1/3, né? No direito, você tem um princípio que você não pode penalizar a mesma coisa 2 vezes. Então, assim, crimes praticados contra gestantes e até contra crianças também, eles, por lei, eles têm a pena aumentada em 1/3. Só que nesse caso, praticar o aborto em si na gestante não pode ter a pena aumentada em 1/3, porque, obviamente, para praticar o aborto tem que ter uma gestante. Então, você estaria penalizando a mesma coisa 2 vezes. Agora, se você faz o aborto e ainda a mulher tem uma lesão, nesse caso de natureza grave, aí a pena pela lesão é aumentada em 1/3, mas a do aborto não, entendeu? Porque você não pode penalizar a mesma coisa 2 vezes. Entendi, legal. Bom que a aula ficou gravada, depois eu vou até mudar o slide. Aí a gente tem o conceito aqui de aborto legalizado, né? Não, aí os excludentes de ilicitude, né? Que a gente já conhece, aborto necessário terapêutico, e o aborto humanístico, né? Ou sentimental. Aqui, né, a exclusão de ilicitude, né, nesse caso, não necessita de autorização judicial, e caso haja risco de vida, né, que é um dos excludentes de ilicitude, o médico pode recusar a realizar o procedimento se tiver outro profissional para poder assistir o paciente. No caso, por exemplo, de um médico que mais conservador, ou que se recuse mesmo, a gente chama isso de escusa de consciência. Aí aqui também, abaixo de 16 anos, o responsável legal tem o dever de autorizar o abortamento, e entre 16 e 18 anos não há necessidade de autorização, mas deve haver um acompanhante. E isso aqui eu trouxe para a gente discutir um pouco, que eu realmente não sei. Uma brasileira pode ir no Uruguai abortar? Não sei. Eu pensei que talvez alguém do direito pudesse ajudar a gente. Aí não tem jurisdição nossa lá, né? Então, em tese, pode. E, tipo assim, você não pode sofrer uma pena no outro país, né? Numa coisa que você só faz no outro país, eu acho, né? Porque a pena é aqui no o Brasil. outro país que vai ter que te penalizar lá, segundo as leis dele. Massa. Isso aí só reafirma uma questão socioeconômica, né? No aborto, no caso, né? Que se tiver dinheiro, você vai para o Uruguai, tá tudo certo. Aqui. Aí é uma listão, né? Documentos obrigatórios. Gabriel,
Oi, perdão. Vou só interrompendo, porque eu joguei no Google. E no caso do Uruguai, não vai ser crime, né? Porque lá não é criminalizado e o Brasil não pode te penalizar por você, por exemplo, a mesma pergunta, você pode fumar maconha na Holanda? É legalizado, então sim. Entendi. Aí, você não vai ser punido no Brasil por ter ido lá e feito isso. É porque, é claro que são, assim, né, gente? São comportamentos diferentes, são atos distintos, mas é o mesmo princípio. Mas no Uruguai, ele só vai oferecer o procedimento de aborto para estrangeiras que estiverem morando lá pelo menos um ano. Então, Entendi. Legal. Isso vai depender do, tipo, você vai para outro país, mas depende dos direitos que você tem lá também. Sei lá, às vezes é só para passeio. Você talvez tenha acesso a serviço de saúde básica ou alguma coisa do tipo, mas talvez tenha menos acesso a outros recursos do local também. Por exemplo, tirar a carteira de motorista lá. Pode variar, entende? sim, e a gente pensar também que, assim, tem uma possibilidade, existe uma possibilidade de criar um desconforto internacional com os países que fazem fronteira. É claro que agora a gente legalizou, né, mas que faziam fronteira com o Uruguai. Se lá era legalizado, e aí você tem um fluxo muito grande de mulheres indo até lá, você começa a esvaziar a instituição da jurídica própria do país. Gente, eu não estou falando que eu acho que deveria ser isso, não, tá? Mas é só pensando nas consequências. Então, é interessante, assim, pensar que o Uruguai se precaviu já dessa indisposição e fez essa delimitação, né, de ser apenas cidadãs uruguaias, assim, né, e mulheres que estão vivendo lá há mais de um ano que poderiam fazer o procedimento de aborto. Legal, interessante. Bem interessante. Aí lembra quando a gente, lá no artigo, onde tinha não lembro direito o termo técnico certo, né, mas uma adição na lei que falava que bastava o relato, né, da paciente para o estupro, né, e para ser abortado, né, não necessitando, né, de uma série de coisas. Isso na teoria e na prática a gente vê que tem algumas coisinhas que é necessário para que esse aborto seja efetivado. Então, olha, precisa de um termo de relato do evento realizado pela própria gestante. No caso de ela ser analfabeta, ele pode solicitar assistência social. Precisa de um parecer técnico, né, do médico, né, com anamnese, exame físico geral, exame físico ginecológico, laudo de ultrassonografia, com análise da compatibilidade entre a idade gestacional e a data de estupro. Isso era o que no artigo, né, falava do bater o nexo causal, né, se eu não me engano. Termo de consentimento assinado por 3 membros da equipe interdisciplinar. Então, olha que complexo isso, né? O termo de responsabilidade assinado pela gestante, onde constará advertência expressa sobre a previsão de crime de falsidade ideológica e de aborto e do aborto no caso de que ela não tenha sido vítima de violência sexual. Então isso fica lá no termo de responsabilidade. Além do termo livre e esclarecido, né, com garantia de sigilo, exceto em caso de requisição judicial, ou então quando a mulher expressa claramente, né, da decisão voluntária que ela tem de interromper a gestação. Todos esses documentos devem ser elaborados em 2 vias, né, e não é necessário autorização judicial, não é necessário exame de corpo de delito e não é necessário BO. Isso são coisas que, tipo, são pegadinhas, eu acho, diria assim, né, e quando a gente começa a ler sobre esse assunto. E é o que a Virginia até tinha citado, né, em termos médicos, a gestação não poderá ser interrompida se a paciente procura o sistema de saúde com mais de 22 semanas, né? Ô, Somente... Gabriel, nesse Pode caso é falar. por uma questão de ser de maior risco o procedimento? Virginia, eu não posso falar com certeza, mas eu imagino que sim. Eu imagino que sim. Eu lembro que Mais uma de vez eu assisti uma aula de Liga, era da Erasmus, e foi até a Cibele que deu, e ela relatou um caso que ela pegou, acho que foi num plantão, uma coisa assim. Era uma criança também, uma menina
acho que por volta de 10 anos, assim, que era abusada pelo avô e engravidou. E a avó levou ela no serviço de saúde, né? E quando chegaram, a menina estava com um pouco mais de 22 semanas. E por isso não puderam fazer o aborto, assim. E aí eu não lembro se na época ela explicou que tinha essa questão de um risco, mas assim, esse caso eu fiquei muito comovida, assim. Como que. Porque, poxa, né? Você vai ter que carregar para a vida a consequência disso, né? De não poder fazer esse aborto, assim. Aí é complexo, né, gente? Complexo. E eu acho que, ainda mais no caso que você citou de uma criança, né? Então, provavelmente ela não procurou o sistema de saúde porque ela não queria, né? Provavelmente não teve assistência, né, dos pais. Então, complicado. Vou procurar saber nesse caso aí, infantil, principalmente. Virginia, Oi. oi, eu acho que isso daí, essas 22 semanas, não tenho certeza. Eu sei que aumenta o risco, sim, à medida da evolução da gestação, aumenta o risco de complicação, principalmente dependendo do método, se for uma curetagem de útero gravídico de gestação tardia, é bem complicado. Mas aí eu acho que esse prazo das 22 semanas já entra naquela discussão do que é feto, do que é embrião, entende? Ah, Tipo assim, entendi. já passou a ser, sacou? Entendi. Bem colocado, Arthur. Aqui é a lista de documentos obrigatórios no caso de risco de morte da mãe, né? Então tem que ter um prontuário médico bem detalhado ali, até para o médico se resguardar, né? Legalmente. Precisa ter avaliação de no mínimo 2 profissionais sempre que possível, sendo que um deles deve ser especialista na doença materna que motiva a interrupção da gestação. Então, vamos supor que está com a hipertensão gestacional muito alta, então tem que ter alguém que, né, tem alguma propriedade maior para falar disso. Isso, lógico, né, na realidade do sistema de saúde, nem sempre é possível. Consentimento esclarecido, assinado pela gestante ou representante legal, salvo em casos de risco iminente de morte, que aí não tem como ela assinar, provavelmente. Né? E acompanhamento por uma equipe multidisciplinar. Aí aqui, né, que entra, a gente tinha falado dos 2 excludentes de ilicitude, e aqui a arguição de descumprimento do preceito fundamental, né, essa palavra complicada, assim, não sei exatamente o que ela significa, mas dá para ter uma ideia. Que foi em 2012, né, como a gente viu lá no artigo, que foi favorável ao aborto de fetos anencéfalos. Então, o que é o anencéfalo? Né? Eu trouxe essa imagem principalmente para a galera do direito ter um conceito mais formado assim. O anencéfalo é aquele que não tem parênquima, a gente chama de parênquima cerebral, né? Que é, no caso, a estrutura que vai dar origem a toda a região, né? Que nos define ali como ser humano, né? Que gere as funções mais complicadas, eu diria assim, né? Que o tronco cerebral ele gera funções mais primitivas, como a respiração involuntária, né? Entre outras coisinhas. Então, a gente pode ter, por exemplo, com o coração batendo, respirando, porém ele não vai ter o que nos torna, teoricamente, né? Aí depende da visão de cada um, mas o que torna a consciência, né? O desenvolvimento intelectual, ele não vai ter. Né? Além de outras várias funções, claro. Então, esse procedimento pode ser realizado em qualquer etapa da gestação. E é importante, né, dizer que o feto anencéfalo tem maior risco de eclâmpsia, né? Eclâmpsia, no caso, são convulsões, né, durante ou após o parto. Polidrâmio, que é o excesso de líquido amniótico, né? Alterações respiratórias e hemorragias vultuosas, no caso, hemorragias graves, o deslocamento da placenta, né? Então, representa um risco para a mãe. E deve haver consentimento da gestante e autorização médica justamente por esses riscos. Aí as medidas necessárias para esse abortamento aí. Precisa ter um relatório médico e relatando o diagnóstico, né? Esse diagnóstico pode ser dado a partir das 12 semanas, como o Arthur muito bem lembrou para a gente, que é a formação do sistema nervoso.
E também no relatório tem que ter os riscos, né? Além de um relatório psicológico atestando plena capacidade mental da mãe. A orientação para a mulher sempre tem que ser, isso é obrigatório, né, para o médico fazer. Ele tem que orientar a mulher sobre a possibilidade de o interromper ou não. Então, eu acho isso até complexo, olha. A decisão final é dela. Então, deve se alertar sobre o risco e prognóstico da doença. Então, aqui, complexo, eu disse, no caso tem que ser uma orientação bem feita, né? Porque você pode lidar com pacientes religiosos, com mais conservadores, então você tem que tentar explicar para ele, né, essa questão da anencefalia. E caso a mulher opte por manter a gestação, a gente deve encaminhar ela para um pré-natal de alto risco com a equipe multidisciplinar. Caso opte por interrupção, deve-se assinar um documentozinho, que é o consentimento passivo. E interessante isso porque a anencefalia, né, que entrou nessa arguição, porém outras malformações tão prejudiciais à evolução da vida, que a gente entende, não entra na decisão do STF, isso está bem relatado no primeiro artigo que eu mandei para vocês, que falava um pouco sobre Zika vírus e tal, porque não existe só a anencefalia, né? Existem várias outras deformidades, só que, porém, a única que é abarcada pela legislação, no caso do aborto, é a anencefalia. E, no mais, era isso que a gente tinha para debater hoje. Eu queria só mesmo solidificar alguns conceitos para complementar, né, com essa questão. A gente não está confirmado ainda, mas já está quase confirmando uma discussão com o grupo Anis Bioética, que é inclusive uma das autoras dos artigos que eu enviei, que é a Débora Diniz. Não, acho que não deve ser ela, né, que vai vir participar da discussão com a gente, mas deve ser uma das meninas que participa do grupo. Você a Débora Diniz, Gabriel, você é o cara. Não, mas acho que ela não, ela é pop demais para. Mas deve vir algumas das meninas que fazem parte do grupo, sabe? E do grupo Anis. Quem não conhece, vai lá no Instagram, chama Anis Bioética. É muito legal, de lá que eu tirei os artigos. E para a gente ter uma discussão final sobre esse tema, que eu acho que é um tema muito interessante, vai ser muito útil para a vida de todo mundo aí, independente da carreira, do que for seguir. E no mais é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Já está terminando. Pode falar? Pode. Né? Já comecei, né? Não, talvez é uma dúvida que eu tenho, porque eu tinha muita ideia de que as denúncias de aborto que geravam, né, prisão, elas vinham do serviço de saúde. Mas como tem esse impedimento ético, talvez o pessoal do direito saiba informar mais. Normalmente, num caso assim, quem que faz a denúncia de aborto? Tipo, quem denuncia a mulher? Geralmente é o Ministério Público que vai atrás, né? Não, mas como que ele fica sabendo? Então, eu entendi a pergunta da Virgínia, tipo assim, justamente, como que a justiça fica sabendo para investigar e fazer denúncia contra a mulher, tipo assim, no Ministério Público? Isso. Virgínia, na maioria das vezes que isso acontece, é pelos próprios profissionais de saúde que estão quebrando o sigilo médico, entendeu? Aí, se vamos supor, você fica sabendo de uma situação dessa, você não tem que denunciar a mulher, você tem que denunciar o profissional da saúde que quebrou o sigilo. Entendi. Sacou? Entendi. Então, pelos profissionais de saúde mesmo. Para a mulher do mesmo jeito, entendeu? Mas o profissional da saúde está quebrando o sigilo médico. Você tem que entender que, tipo assim, o profissional da saúde, ele pode ser implicado em 4 esferas, que é a esfera penal, civil, ética e administrativa. Então, nesse caso, ele vai ser implicado na esfera ética, que é do Código de Ética Médica, entendeu? E vai sofrer sanções do Conselho Ético de Medicina. Mas ele não vai sofrer sanções penais, por exemplo. Ele pode depois responder um processo que, por exemplo, a mulher que foi denunciada vai lá e processo médico. Ele vai responder civilmente por aquele ato, entendeu? Uhum, sim. Sim. Muito bom. Isso aí, Arthur sempre salvando.
Ô, gente, acho que no mais é isso. Alguém tem alguma coisa para acrescentar para discussão? Deu tempo Não esquece certinho. da chamada. É... Arthur, não tem a ver com a sua preparação de slide, mas tem a ver com a autora que encabeçou a nossa última seleção, a Débora Diniz, a professora, né, pesquisadora antropóloga da Universidade de Brasília. Ela está fazendo uma pesquisa com mulheres gestantes brasileiras, na verdade, com a família dessas mulheres que foram mortas, né? O número de óbitos por mulheres contaminadas com Covid no Brasil foi assim exponencial, né? Está no ranking das primeiros lugares e ela está buscando essas histórias. Então, quem tiver interesse, só buscar nas redes sociais, Débora Diniz, o nome dela. Ela está buscando colher essas histórias e esses relatos também. Legal, e quem sabe a gente pode fazer até uma ligação aí, né? Futuramente. Muito massa isso. Vamos pensar isso É, aí. é isso mesmo, Jana, assim, a gente tinha discutido lá pro Gabriel montar a apresentação, a gente tentou focar, assim, mas o Gabriel, né, assim, na discussão justamente dos aspectos legais do aborto, entendeu? Porque os aspectos médicos do aborto incluem muito mais fatores, sabe, assim, qual que é a escolha do método, qual que é a segurança do método, recomendação da é, Organização Mundial da Saúde, são aspectos muito mais relevantes que, em determinadas situações, podem influenciar nos aspectos legais, dependendo de como a mulher faz o aborto, entendeu? Tem métodos abortivos que, dependendo como são feitos, assim, não geram provas físicas para a mulher ser condenada depois. Por exemplo, dela realizar um exame físico, dela realizar um exame de corpo de delito, e o perito achar lá um resto de medicamento abortivo. Isso dependendo do método como ela realiza, sabe? Mas, assim, o aspecto todo da coisa é muito mais amplo. Tem muita coisa para a gente discutir, às vezes a gente consegue até discutir isso depois. Bom demais. E eu queria deixar aberto aqui, gente, porque né, nós não coloquei reunião para o carnaval, né, na próxima semana. E nosso cronograma, na outra semana, a gente vai ter uma aula com o André, né, sobre feminicídio. O André Abreu da Costa é o coordenador da Liga, acho que a maioria deve conhecer. Quem não conhece, vai valer a pena, a aula ele é excelente. Mas assim, se alguém quiser trazer alguma discussão, é só mandar para a gente, manda para mim, ou manda no grupo mesmo, sabe? A gente traz aqui, o Carlos já vai trazer uma para a gente muito interessante, que é das crianças intersexo. E assim, gente, a liga é de todos os ligantes, né? Então, só queria deixar claro assim que vocês podem ficar à vontade para trazer discussão, para trazer caso, para trazer, não precisa ser só palestra, né? É isso aí. Show de bola? Encerramos. Valeu. Vamos fazer a chamadinha então, né? Que foi, brigamos um pouco, mas ela pode ser feita agora no final ou no começo. Quando tiver palestrante, gente, eu vou preferir que seja feita no começo, tá? Para a gente poder dar liberdade para o palestrante e não interromper ele. Então, sempre quando tiver palestra, assim, vamos tentar chegar na hora certinho para a chamada. Deixa eu pegar o caderno aqui de chamada. Então, lembrando, né, que faz chamada e tem que abrir a câmera e responder. Arthur Meinick. Oi. Bárbara Meinardi. Presente. Maíra Rocha. Ok. Maíra, não. Deve ter mandado justificativa lá. Virgínia. Estou aqui. Yara. Presente. Eduardo. Oi, aqui. José. Presente. Rafaela.
Presente. Júlia. Presente. Damaris. Damaris não. Lívia. Não. Presente. Alex. Presente. Carlos. Presente. Moara. Diana. Presente. Isso aí, gente. Muito obrigado. Foi ótimo. Quer Ô, falar alguma coisa? Gabriel, posso falar rapidinho um negócio? Não, é porque vendo agora na chamada um monte de gente diferente, né? E como nós somos de 2 cursos, assim, majoritariamente, tem outros cursos? Não, né? Só Direito e Medicina? É Direito e Medicina. Não rolava um dia a gente se apresentar, não? Rapidinho? Pode, velho. Verdade. Até falando assim, que cada um, o tipo de temática, que cada um mais Legal, interessa, né? Não sei, porque... É estranho, né? Ninguém conhece. Aham. Acho legal. A gente pode fazer isso. Talvez, se quiser fazer agora. Gabriel nem apresentou o pessoal que entrou, hein, Gabriel? Pô, gente. Eu acho que todo mundo já tá meio no clima de sair, né? Agora, às vezes uma outra vez. Bom, vai haver uma oportunidade melhor, então. Não, tranquilo. Tá aí, só reforçar com vocês mesmo. Quem quiser trazer discussão, pode trazer. Manda Eu não aí. respondi a chamada. Ah, perdão, eu sempre esqueço alguém. Então vamos lá. Viviane. Presente. Ok. Perdão, viu, Viviane? Não, de boa. Obrigada. E, gente, muito obrigado. Foi ótimo. Vocês são maravilhosos. Obrigado. Obrigada. Boa noite. Valeu. Boa